Boa noite, eu vou pedir permissão, já que nós temos a distância segura e todos estão usando máscara. Eu vou falar sem a máscara para poder me concentrar melhor. Primeiro, eu sempre agradeço a oportunidade de ter vencido todos os empecilhos e me colocar aqui à disposição para uma reflexão a respeito do ensinamento de Jesus. Porque, efetivamente, o que nos interessa a todo momento é compreender a vida que se passa conosco, as situações que estão diante de nós, de acordo com a linguagem desse ensinamento. Estava lembrando uma passagem do Evangelho, já no final de sua missão, já tendo sido crucificado, mas rematerializado, ele aparece aos apóstolos e fala da vinda de um Espírito Santo. Fala da vida de um Consolador, da vinda de um Consolador. Mas ele repete que muitas moradas existem na casa do Pai, que Ele está no Pai, que o Pai está nele, que ambos são um só. E quando perguntado, ele diz que vai preparar um caminho, né, para um lugar onde todos nos encontraremos. E alguém, se não me engano, Tomé, pergunta, mas como nós vamos saber o caminho? E ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não quer dizer eu como personalidade de Jesus, ele quer dizer como reunião de todo o ensinamento que ele trouxe. E ao final ele esclarece melhor ainda, ele propõe que aquele que o segue, e para o seguir é preciso compreender esse ensinamento, e aquele que compreende esse ensinamento e o pratica, este o ama. Logo, este é um com ele, e este é reconhecido pelo Pai, e aí todos serão reconhecidos nesse reino. Ele está falando sempre de um reino dos céus, do reino de Deus. Mas é preciso que hoje nós ainda meditemos sobre que reino é esse. Quando nós oramos no Evangelho, nós temos seja feita a vossa vontade, nós temos venha a nós o vosso reino. Que reino é esse? Um certo filósofo moderno, professor de filosofia, emérito, orador, se desafia a dizer qual é o maior ensinamento de Jesus. Eu me resigno a talvez compreender parcialmente algum deles, mas selecionar dentre os ensinamentos o maior deles é um ato realmente desafiador. O próprio Jesus nos deu algumas indicações. Quando perguntado sobre qual era o maior mandamento, né, ele se propôs a resumir toda a passagem apenas em amar a Deus sobre todas as coisas, de todas as nossas forças, e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Eu creio que ainda estamos engatinhando nisso, em muitas das situações das nossas vidas. E eu não me reporto à civilização, à história das sociedades, ou a situações de calamidade ou fora delas. Eu quero me reportar aqui a cada um de nós. A cada um de nós, naquela oportunidade em que olha no espelho. Aprendemos a amar efetivamente esse amor explicitado por Jesus. É um amor grandioso. É um amor que, tendo uma raiz, não tem o foco. É um amor que se destina inclusive aos nossos inimigos. E mesmo que nós façamos a leitura como antagônicos, porque tem gente que diz assim, eu não tenho inimigo, eu não desejo mal para ninguém. Mas, diante de alguma situação, lá vem a imprecação, lá vem a revolta, lá vem a ira, se expressando por uma palavra inadequada, ríspida.
Nós não estamos falando de um inimigo em que sistematicamente estamos dedicando a nossa vontade, a nossa vida, os nossos planos para prejudicá-lo. Muitos de nós já superaram essas coisas ligadas e essa apreensão com o mal que se pode causar a alguém. Rogo a Deus que estejamos livres disso já. Mas se ainda estivermos presos a isso, ou se não estivermos presos a isso, nos resta ainda preocupar com esses momentos em que nós perdemos a ligação com Deus. Sim. Momentos em que nos revoltamos, damos as costas ao ensinamento de Jesus. E fazendo isso, nos afastamos do caminho do Pai. Nos tornamos mais cegos e mais obtusos em relação à percepção sequer desse reino. Se nós imaginarmos que esse reino que nós estamos pedindo seja um reino de amor, ele precisa ser primeiro construído dentro de nós. Essa é a proposição de Jesus em toda a sua trajetória. A primeira visita em Jerusalém foi marcada por uma entrevista com um indivíduo estranho, mas que era a autoridade do templo, e por que de alguma maneira a simples presença de Jesus lhe incomodava, e ele, ao abordar Jesus, pergunta: de onde vens? O que queres? E Jesus muito claramente explicita: eu venho fazer o reino de Deus sobre a terra. É o que eu pretendo. O sujeito fica absolutamente escandalizado, né? Você tem o dinheiro, você tem as parcerias, você tem todos os recursos necessários para fazer um reino. Ora, e Jesus diz: não, para fazer este reino, eu só preciso de boa vontade e perseverança. Claro, não são exatamente essas as palavras, eu reconheço, mas é este o sentido. Ele entende e veio ao mundo, materializou-se no mundo, porque acredita no espírito humano, porque acredita que a natureza humana é de tal essência que se coaduna com esse destino. E vejam, não importa quanto tempo leve, porque ao se propor a fazer o reino de Deus, ele não está dizendo simplesmente que vai trazer amor, não. Ele vai dizer que vai transformar, ele vai semear, e é o que ele faz. Mateus capítulo 5, Sermão na Montanha, ele propõe 9 bem-aventuranças, e em todas elas há um caminho delimitado plenamente para a compreensão dessa transformação. De cada um de nós, eu digo, repito, diante desse olhar no espelho, pode se propor a dar o primeiro passo na direção desse caminho. O próprio Jesus, nessa mesma oportunidade, ainda em Jerusalém, ele diz a esse interlocutor onde começar com esse caminho. E ele diz com a própria sombra, com as sandálias, aonde eu estou, ou seja, é em mim que tudo começa. É em cada um de nós que o reino de Deus vai se fazer na terra. Na medida em que cada indivíduo tomar consciência de que é poderoso, de que tem condições de observar. Muitas vezes, e hoje até, eu diria mais frequentemente do que a gente deseja, nós nos damos conta que estamos muito longe disso. A revolta diante das notícias, das informações externas da sociedade, todos esses conflitos que estão acontecendo. E aí eu abro um parênteses para fazer uma pequena leitura breve, né, de que as forças que estão atuando formam a condição de um campo de batalha com vários contendores e um enfrentamento maior do que um exército contra um exército. Na complexidade do mundo de hoje, nós não nos demos conta que a guerra mudou. Ela não envolve mais a movimentação de amplos exércitos.
bombardeios, destruição material. Porque se você, ser inteligente, deseja tomar o território para ampliar seus recursos, até pelo aprendizado das guerras do passado, não se pretende destruir aquilo que se quer tomar posse. A partir dos anos 70, 80, o estilo de guerra que nós passamos a vivenciar foi modificando. Existem ainda guerras no sentido clássico da palavra, com armas, soldados, enfim, toda uma movimentação destruidora que fere profundamente a sociedade em toda a sua estrutura. E aí, vejam, o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos diante de uma guerra, neste sentido. No sentido da destruição de valores, no sentido da relativização de tudo que a gente acredita, no sentido de não se saber mais e de se romper a confiança, inclusive nas instituições que seriam basilares para garantir a verdade, para garantir o bom senso, para garantir a segurança, para garantir a educação. Nós estamos diante de uma guerra neste sentido. Aí eu ouvi de um colega no escritório, mas esse vírus é uma arma. Esse vírus é uma arma. Eu pensei comigo, ninguém usa uma arma que fere o outro e fere a mim mesmo. O vírus é mais do que uma arma. O vírus é o próprio cenário da guerra. Ele explicitou fragilidades que não se limitam a um determinado território. Por isso o nome é pandemia. Estamos diante de uma situação que é global, que não é uma teoria das contingências, que não é uma teoria no sentido de que alguém está tramando algo contra alguém, até porque as tramas são tão explícitas que elas estão no noticiário. Um país intervindo na eleição do outro, um país mentindo para criar uma situação de comércio com vários outros se reunindo para, enfim, as movimentações hoje são tremendamente complexas em termos de estratégia para avanços. O que é que se quer garantir? Ninguém quer garantir território. Não estamos mais na época imperialista em que países fortes avançavam sobre o território de outro criando colônias. Não é mais esse o cenário. O cenário hoje é de invadir culturas, de desestabilizar a sociedade. E tirar disso vantagens, aí sim, econômicas e de continuação do próprio poder. Pessoas do Cristo, lembrem, Ele nos chama a trazer o reino de Deus sobre a terra. Quando perguntado o que vim fazer, eu vim trazer o reino de Deus sobre a terra. E aí liguem com o primeiro comentário que eu fiz. No discurso, já ao final, quando vem se despedir dos apóstolos, ele diz, eu sou o caminho. Aquele que compreende a minha lição e pratica, virá comigo, encontrará o reino. Então, daquele momento em que eu entendi que o reino era a percepção do plano espiritual, era me perceber como um espírito temporariamente materializado, eu fiquei estarrecido, porque Jesus já estava falando para os espíritos. Ele não estava falando para esse ou aquele homem. Ele disse aos apóstolos, vocês já têm o Espírito Santo junto a vocês. O Consolador já está junto com vocês. Por quê? Porque ele ensinou ali, ele plantou essa verdade no coração rude daqueles homens.
E eles já eram os iniciadores disso que nós conhecemos como cristianismo hoje, com outra face, com outro momento histórico, com outros contextos. Essas mesmas lições atravessaram esses 2000 anos. 2 grandes guerras mundiais. Não sei dizer qual delas é a mais terrível. Uma onde a humanidade descobre armas terríveis, inclusive a descoberta das próprias armas químicas, que rapidamente todos os contendores se reúnem e dizem, não, essas nós não podemos usar. É interessante isso. É uma decisão mundial de não usar guerras químicas. Nenhum lado quer isso. O aprendizado humano, nesta situação e diante de tanta destruição, não impediu uma segunda guerra. Uma segunda grande guerra que trouxe ainda um cenário mais medonho, o do genocídio, o da vontade de destruir uma outra raça, a da discussão de qual é o limite do ser humano. Você é humano, você não é humano. E esse detalhe estava na biologia, na dimensão do crânio, nas dimensões disso ou daquilo. E isso era ciência. E hoje se diz, se a ciência não aprovar, não fazemos. Continuamos no mesmo caminho. Ainda estamos diante das mesmas limitações. Ao passo que nós dizemos isso, não conseguimos observar a simples verdade. É preciso que alguém nos traga essa verdade, que alguém nos comprove essa verdade. E tudo se torna relativo novamente. Nós ficamos pensando assim, sobre o café e sobre o ovo. Quem viveu como eu desde os anos 60, sobre esse nosso mundinho, sabe que em determinado momento o café virou um vilão, portador de inúmeras substâncias tóxicas, extremamente agressivo ao corpo. Ele teria que ser administrado com muita cautela. Alguns anos depois, não, o café é excelente, ninguém vive sem o café, tem os benefícios tais e tais. E isso sempre foi ciência. A mesma coisa com um simples ovo. Quantas vezes nós já lemos textos ditos científicos que ora condenam e ora elogiam? Então, a ciência não é uma opinião publicada. A ciência é o saber construído pela discussão entre os pares. O que prevalece, o que permanece ao longo do tempo, confirmado, tal qual a obra de Kardec. Isso é a verdade. Mais do que ciência, é a verdade. Nós, em especial nós brasileiros, somos tão desconfiados uns dos outros, e já desde nossa origem, e essa desconfiança é tão grande que nós criamos uma instituição para assegurar a verdade. Então nós vivemos como uma sociedade de mentirosos, que diante de uma necessidade de tomada de decisão, nós precisamos recorrer a alguém que, sendo detentor da verdade, vai a garantir. Vocês entendem o que eu estou falando? É o tal do cartório. É o cartório. É a garantia da verdade. Parece que é? Certamente, nenhuma dessas situações revela esse enfrentamento de mim comigo mesmo. Esse momento em que eu tento enxergar se realmente eu compreendi esse caminho. Esse Jesus. Esse que pede para amar o inimigo, para amar o antagônico, para amar quem deseja mal, para amar quem faz o mal. Muitas vezes, quem faz o mal tem um poder muito maior que o nosso. Decide coisas importantes. Decide sobre a educação de nossos filhos.
E nós temos que amar. A vontade de Deus se fazendo. Como um ponto obscuro em algum lugar dos meus sentimentos e pensamentos, reflito e tento aceitar as coisas como são. Porque tudo aquilo que é, vem da vontade de Deus. Esse é o ensinamento. Nós, frequentemente revoltados, cheios de conhecimento na cabeça, discutimos sobre as coisas óbvias, nos colocamos em lados diferentes de uma discussão, fazer lockdown, não fazer lockdown. É o lockdown que resolve? Não, o lockdown é uma contingência diante de uma grande estratégia que movimenta várias peças. Mas o que acontece é que nós percebemos que estamos com dificuldade de tomar decisões. Ao ponto de alguém dizer assim, em meio à multidão, bem felizes aqueles que têm um governo que não é democrático. Pelo menos a decisão está tomada, o plano se sabe qual é o rumo que vai tomar. É interessante essa observação. Porque ela fere profundamente o livre-arbítrio. Ela fere mortalmente a liberdade de cada um de nós escolher e semear aquilo que vai colher mais adiante. E esse cenário só pode ser bem compreendido quando nós efetivamente compreendermos o que é ser espírito. Coisa que é bem difícil estando materializado, eu reconheço. Porque o espírito que eu sou não vai morrer. E o medo da morte que pressiona, que controla, que cria todas essas estratégias, em mim esbarra no eu sou imortal. Estamos enfrentando o que exatamente? Um vírus letal? O H1N1 era letal. A gripe aviária foi letal. Em menor grau, não no mesmo discurso. Aí entra toda uma discussão técnica da epidemiologia. E dentro dessa ciência existem outras grandes mazelas humanas que até hoje, mesmo diante de todo o avanço, não são devidamente enfrentadas. Desde o esquistossoma, passando por algumas filarioses e avançando por meningite, por hepatite B. Não é exatamente este vírus, mas a forma como nós nos organizamos para cuidarmos uns dos outros. Mais do que olhar e criticar alguém que é antagônico, que está a nos prejudicar por decisões que levam em consideração muito mais a oportunidade dos seus próprios ganhos do que a segurança da sociedade. Aí eu toco em pontos nevrálgicos que sei que muitos de nós ficam inseguros, tremendamente inseguros. Vamos nos perceber como seres espirituais. E aí, diante de nós, surge um cenário muito simples. Uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Jesus é o caminho e a verdade. Para enxergar este ensinamento e compreender a essência desse verdadeiro amor, nós temos que romper com os nossos próprios limites. E enxergarmos que somos administradores temporários de um pacote biológico recebido numa programação reencarnatória. Exato. Nós todos escolhemos nascer nessa época.
Nós todos, de alguma maneira, consciente ou inconsciente, porque nem todas as programações reencarnatórias são conscientes. Mesmo os inconscientes têm marcados para si a passagem por esse momento. Um momento de profunda reflexão, de profunda transformação social. Porque depois de passado o período mais crítico, depois de todo o processo de vacinação, nós vamos descobrir que é preciso avançar ainda mais. As relações foram mexidas. As relações humanas, as relações na família. As coisas que não são reveladas sobre as estatísticas de violência doméstica, de suicídio, do desemprego, da fome. Os noticiários são verdadeiros bombardeios, metralhadoras dirigidas a um único ponto de vista, tentando nos conduzir continuamente, retirando de nós o livre-arbítrio. É preciso saber diferenciar uma informação de uma indução. Quando alguém te informa, isto é assim, aconteceu isso, você sabe que é uma informação. Quando alguém diz, aconteceu isso por causa disso, e vai ser isso, porque vai acontecer assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, opa, desconfie. Porque essas conclusões secundárias somos nós que temos que tomar. Ninguém pode arrancar das nossas mãos. Agora está aí a vacinação. Agora está aí outras oportunidades estão acontecendo. Muitas decisões estão sendo tomadas à sombra deste aparente inferno do combate ao Covid. E nós não estamos atentos porque tudo está mudando. É muita informação ao mesmo tempo. Tudo que interessa, desde o tempo de Jesus, não é a tempestade que atravessamos, mas o sentimento pelo qual nós asseguramos a travessia da tempestade. E esse aconselhamento já vem com Kardec desde do seu surgimento, porque ele levanta o estandarte verdadeiro de que fora da caridade não há salvação. Todo o fundamento da doutrina espírita que explica as lições do Cristo está fundamentado num amor ativo, num amor que transforma, num amor que proporciona, que ensina, que consola. Em todas as ações, percebam, todas as nossas profissões, toda vez que a nossa individualidade toca a sociedade, seja no vizinho, no parente, no filho, de qualquer forma, é o nosso amor tentando se expressar. No desespero que nos turva, no medo que nos impede de ver a verdade, ainda aí reside a lição. Nós estamos todos sendo chamados, a partir da sombra sobre os nossos pés, de reformularmos tudo. Estamos sendo chamados a orar e vigiar. Orar no sentido de ligarmos-nos a este amor, a este reino novo espiritual. Cada um de nós é um espírito imortal. Este momento é o primeiro minuto de toda a eternidade. Sobre nós pesa a responsabilidade de tudo o que fizermos, mesmo a decisão de seguir cegamente determinada doutrina. Porque a doutrina espírita não pede que ninguém a siga cegamente. Kardec também alertou: a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Estamos sendo constantemente chamados a refletir, a pensar nossa própria situação, nossas limitações, sejam elas quais forem. Estamos descobrindo hoje que temos anomalias no corpo e que podem progredir, causando-nos o fim da existência.
da existência biológica. Eu trago uma deficiência visual que vai me conduzir a uma provável cegueira. Ótimo, oportunidade que Deus me dá para me adaptar a uma nova condição. Enquanto eu ainda estiver nesse corpo biológico, com a certeza de que ele será destruído. Sabe o envelopinho do agente secreto? Trouxe a missão e disse: este envelope, depois de lido, se autodestruirá. A personalidade que nós recebemos é um envelope vindo de Deus para educar o espírito que nele está. E este envelope se autodestruirá. Nós temos que reconhecer nossa finitude enquanto seres biológicos, porque este reconhecimento afasta o ególatra em nós, desespera o egoísmo, que quer realizar, que quer chegar, que quer ser melhor, que quer produzir, que quer para si ou para o outro. Enquanto nós temos que enxergar o Espírito e mergulhar na vontade do Espírito e saber que a vontade do Espírito é a vontade de Deus. Que não é possível a construção de um mundo fraterno sem o reconhecimento de que esses limites sempre passam, porque eles são materiais. E tudo que é material tem uma finitude. Para ter um fim basta existir. Uma montanha, um planeta, uma estrela, necessariamente tem um fim. Mas o Espírito não. Não sendo manifesto, não tem tempo, não tem espaço, não tem desistência. Fazer inimigos e buscar sua destruição é inútil, porque nada é destruído. E os processos mentais de apego, de vingança, esses valores que tumultuam e insistem em se mostrar para nós como honra, eles são raízes dos processos obsessivos que nós sabemos continuam a preservar-se justamente no egoísmo. Egoísmo esse que, mais uma vez, a doutrina vem nos dizer é a maior chaga da humanidade. Portanto, a conclusão é que estamos sendo chamados a nos perceber como espíritos, a sermos seres espirituais, vivendo uma experiência material transitória. E como disse o Chico, tudo passa. Hoje é o primeiro minuto de toda a eternidade. A doutrina consoladora nos mostra que temos muito mais a aprender, muito mais a olhar do que o simples espelho. Olhemos para dentro de cada um de nós. Vamos enxergar as oportunidades que existem neste espírito, que muito aprendeu sobre a terra, ou que muito aprenderá ainda, mas que tem a eternidade para construir um mundo mais fraterno, o reino de Deus, sobre a terra ou independente da matéria. Esse é o nosso destino. Fazer progresso intelectual e moral. E não há nenhuma moralidade que não evolua apreendendo, compreendendo a essência desse amor infinito. Era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado.